Olá, uma mudança gigantesca está vindo aí e ela vai basicamente revelar todas as transações de criptoativos para as autoridades fiscais. O nome que você precisa guardar é CARF. Vamos entender direitinho o que isso significa. Pois é, essa frase parece forte, né? Mas ela captura exatamente o espírito da coisa. Basicamente, uma nova estrutura global está fazendo com que corretoras e outras plataformas de cripto sejam obrigadas a reportar as transações dos seus usuários direto para as autoridades fiscais. E isso não importa em que lugar do mundo elas estejam. Ok, vamos mergulhar nisso. O que é exatamente essa nova regulamentação? Pensa nela como uma tentativa de fechar uma brecha enorme que foi crescendo junto com o mercado de criptoativos. O nome oficial é CARF, traduzindo é Estrutura de Relatórios de Criptoativos. Do jeito bem simples, é um padrão mundial para garantir que a Receita Federal do seu país receba os dados sobre as suas transações. E isso vale mesmo que a corretora que você usa fique lá do outro lado do planeta. Então aqui está o pulo do gato. O CARF em si não cria nenhum imposto novo. Pensa nele mais como uma rodovia de informação. Ele só constrói o caminho para que os dados sobre as transações fluam das plataformas direto para os governos. A partir daí, eles podem aplicar as leis de impostos que já existem. Mas por que essa mudança toda bem agora? É que por anos, os reguladores viram uma parte gigante da atividade financeira acontecendo totalmente fora do sistema bancário tradicional. Isso acabou criando um ponto cego enorme para a fiscalização de impostos. O negócio é que os criptoativos se movem pelo mundo com uma facilidade impressionante, o que torna muito difícil conectar uma transação a um contribuinte específico. Isso acabava criando um cenário meio injusto em comparação com os ativos que ficam nos bancos, sabe? O CARF é a tentativa de deixar o jogo mais equilibrado, padronizando como esses dados são coletados e compartilhados no mundo todo. E para entender isso de vez, tem uma analogia perfeita. Se você já ouviu falar do CRS, que é aquele padrão que obriga os bancos a compartilhar informações de contas de estrangeiros, pode pensar no CARF como o CRS do mundo cripto. É exatamente a mesma lógica do mercado financeiro tradicional, só que agora aplicada ao universo dos ativos digitais. Certo. Agora que a gente entendeu o porquê, vamos ver como a coisa toda funciona na prática. Como é que essa rodovia de informação opera de verdade? O processo é até que bem direto, ele segue um fluxo bem lógico. Bom, tudo começa na plataforma tipo uma corretora. Primeiro, ela te identifica por aquele processo de verificação de identidade, o KYC. Depois, ela vai registrar suas transações. Daí, esses dados são enviados para a autoridade fiscal do país onde a plataforma opera. E, por fim, essa autoridade compartilha automaticamente os dados com o país onde você mora e declara seus impostos. E o que exatamente vai ser reportado? Basicamente, as informações que conectam você às suas transações, seus dados de identidade, onde você mora, para fins fiscais, e um resumo das suas operações. E olha, o ponto mais importante de todos é esse: a ligação da sua identidade real com a sua atividade na plataforma. Aquela ideia de anonimato dentro das corretoras acaba aqui. Tá, e quando tudo isso começa para valer? O período de coleta de dados já tem data marcada, 1º de janeiro de 2026. Os dados que forem coletados durante aquele ano vão ser enviados para as autoridades fiscais e compartilhados globalmente a partir de 2027. Ou seja, não é para amanhã, mas já está batendo na porta. Ah, e um ponto muito importante. Não dá para confundir o CARF com outra regra famosa, a regra de viagem. A regra de viagem tem o foco em combater lavagem de dinheiro, rastreando transferências suspeitas. Já o CARF tem outro objetivo, a transparência fiscal. No fim, as duas exigem que as plataformas saibam quem são seus clientes, mas por motivos bem diferentes. E toda essa mudança nos leva a um debate bem grande. Será que essa transparência fiscal toda é o preço que o mercado cripto precisa pagar para finalmente ser visto como algo legítimo e maduro? As opiniões sobre isso se dividem bastante. De um lado, quem apoia a ideia diz que o CARF vai reduzir a sonegação, criar um sistema mais justo e aumentar confiança no mercado. Já do outro lado, os críticos se preocupam com a perda de privacidade, com o risco de ter esses bancos de dados gigantes sendo hackeados, com a dificuldade de corrigir um erro e com o peso que isso vai ter para as plataformas menores. E é aqui que a gente entra numa área cinzenta. Fica uma primeira grande dúvida no ar. O CARF foi feito pensando em intermediários, como as corretoras. Mas e as ferramentas de finanças descentralizadas, o tal do DeFi, onde não existe uma empresa clara no comando? Como a regra se aplica aí? Ninguém sabe direito ainda. E tem outra questão, essa bem prática.
Imagina que um erro foi reportado sobre as suas transações. Se essa informação errada foi compartilhada com governos do mundo todo, como é que uma pessoa comum vai conseguir corrigir isso? O processo para retificar dados num sistema internacional e automatizado como esse ainda é uma baita incógnita. Diante de tudo isso, o que dá para fazer? Bom, primeiro, manter registros organizados de cada transação vira algo ainda mais essencial. Também é super importante entender o que a lei do seu país considera um evento tributável. E, por fim, é bom ir se acostumando a separar a preferência pessoal por privacidade da obrigação de cumprir as regras. No final, a grande questão que fica é essa. O CARF é mais um passo em direção a um sistema financeiro onde tudo, absolutamente tudo, é visível para os governos. A pergunta que fica no ar é: essa transparência total é o preço que a gente tem que pagar pela maturidade do mercado, ou será que nesse caminho a gente está perdendo algo fundamental, como a privacidade financeira? A resposta para isso vai moldar o futuro do dinheiro digital.